Continuando a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores, esboce o gráfico das seguintes funções. Número 9, y igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Temos novamente uma função racional. O denominador dessa função é o mesmo da função do exercício anterior, que já vimos que nunca se anula e é sempre positivo. Então, essa função está definida para todo x real e o domínio é o conjunto dos números reais. Como a anterior, o gráfico dessa função também passa pela origem dos eixos de coordenadas. O f de 0 vai ser 0 sobre 0 ao quadrado mais 1, que é igual a 0. Os limites da função são o limite quando x tende ao infinito de x sobre x ao quadrado mais 1. A gente percebe aí que quando x tende ao infinito, tanto o numerador quanto o denominador tendem ao infinito e teremos uma indeterminação matemática do tipo infinito sobre infinito. Vamos usar o mesmo artifício utilizado antes. Vamos dividir todos os termos pela potência de x de maior grau, que nesse caso também é x ao quadrado. Então, o limite pode ser reescrito como o limite quando x tende ao infinito de x sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. No numerador, a gente pode cancelar 1 dos x, fica 1 sobre x. X ao quadrado sobre x ao quadrado é 1, mais 1 sobre x ao quadrado. Quando x se tornar muito grande, o segundo termo do denominador será muito pequeno, próximo de zero e positivo. O denominador, então, tenderá a 1. Então, embaixo teremos 1. No numerador, quando x se tornar muito grande, o resultado será um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, teremos um número positivo, próximo de zero, dividido por 1. O resultado é um número positivo, próximo de zero. Então, a função tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal, quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito da função, a gente pode aplicar a mesma coisa que fizemos antes, vai ser o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, quando x se tornar muito grande e negativo, no denominador ainda tenderá a 1. Mesmo sendo negativo, x ao quadrado será positivo e o denominador tenderá a 1. No numerador, no entanto, teremos uma constante 1 dividida por um número muito grande negativo. Então, o numerador será um número muito pequeno, próximo de zero e negativo, que é o resultado desse limite. Então, a função tende a zero agora pela parte de baixo do eixo horizontal, quando x tende a menos infinito. Para o cálculo da derivada da função, vamos utilizar novamente a regra do quociente. É um quociente de funções, né? Nesse caso, u é igual a x e v é igual a x ao quadrado mais 1. U', a derivada de u, vai ser 1. E v', que é a derivada de v, a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. Então, o f' de x vai ser o v, que é x ao quadrado mais 1, vezes u', que é 1, menos o u, que é x, vezes v', que é 2x, sobre o v ao quadrado, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, vai ficar x ao quadrado mais 1, né? Está multiplicando por 1. E menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. Tudo dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então, o resultado final é 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Como a expressão do denominador nunca se anula, e é sempre positiva, né? Está elevado ao quadrado, mesmo quando x for negativo, vai dar positivo. A derivada vai se anular quando a expressão do numerador se anular. O sinal da derivada também será determinado por essa expressão. Então, 1 menos x ao quadrado vai ser 0, passando o x ao quadrado para o outro lado, 1 vai ser igual a x ao quadrado. Se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, o x vai ser mais ou menos 1. O valor da função em x igual a 1, o f de 1,
vai ser 1 sobre 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1 mais 1 dá 2, então dá meio. Então, no ponto x igual a 1, y igual a meio, temos um ponto crítico. O valor da função em x igual a menos 1, f de menos 1, vai ser menos 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, então já tem um negativo em cima, fica menos meio. Então, no ponto 1, x igual a 1 e y igual a menos meio, temos também outro ponto crítico. Como a expressão do numerador é um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo. Já vimos que ele que determina o sinal da derivada. Então, a derivada é negativa para x menor que menos 1 e x maior que 1. Nesses intervalos, a função é decrescente. E positiva para x entre esses dois valores. E a função é crescente nesse intervalo. Para o cálculo da derivada segunda, também precisaremos utilizar a regra do quociente. Nesse caso, u é igual a 1 menos x ao quadrado e v é igual a x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. A derivada de u, u' vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de menos x ao quadrado menos 2x. A derivada de v, v' vai ser o 2 vira um fator, eu vou subtrair 1 do expoente, fica x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 2x. 2 vezes 2x dá 4x vezes x ao quadrado mais 1. Então, a derivada segunda, f duas linhas de x, vai ser o v, que é x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes o u', que é menos 2x, menos o 1, menos o u, que é 1 menos x ao quadrado, vezes o v', que é 4x vezes x ao quadrado mais 1. Dividido por v ao quadrado, que fica x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Podemos perceber algumas semelhanças nas duas parcelas do numerador. Ambas podem ser divididas por 2, por x e por x ao quadrado mais 1. Então, podemos colocar isso em evidência. Fica 2x vezes x ao quadrado mais 1. Da primeira parcela vai ficar menos x ao quadrado mais 1. E da segunda vai ficar menos 2, 1 menos x ao quadrado. Podemos cancelar o x ao quadrado mais 1 com um dos de baixo. Então, embaixo fica x ao quadrado mais 1 elevado a 3. Em cima sobra 2x. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo dentro dos parênteses. Fica menos x ao quadrado menos 1. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos x ao quadrado dá mais 2x ao quadrado. Podemos agrupar algumas coisas semelhantes aí dentro dos parênteses. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá x ao quadrado. E menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, a derivada segunda é 2x vezes x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. A derivada segunda será nula quando a expressão do numerador se anular, já que o denominador sempre é positivo e nunca se anula. Vamos determinar o valor de x para que isso ocorra. 2x vezes x ao quadrado menos 3 vai ser 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, ou seja, primeiro fator, quando 2x for 0, ou seja, quando x for igual a 0. Então, a origem dos eixos de coordenadas é um possível ponto de inflexão. As outras soluções são quando x ao quadrado menos 3 for 0. Passando menos 3 para o outro lado, x ao quadrado igual a 3. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3. Os possíveis pontos de inflexão são o f de raiz de 3, vai ser raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1. Raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1 dá 4, então dá raiz de 3 sobre 4. No ponto raiz de 3 sobre 4, teremos um possível ponto de inflexão. O f de menos raiz de 3 vai ser menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3 ao quadrado mais 1. Menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, mais 1 dá 4. E em cima, menos raiz de 3, então o resultado é menos raiz de 3 sobre 4. No ponto menos raiz de 3 sobre 4, também teremos um possível ponto de inflexão. Como a expressão do numerador não é um polinômio do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, e nem um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, não será possível determinar os sinais da derivada segunda facilmente como fizemos antes.
Para determinar o sinal em cada intervalo, vamos calcular o valor da derivada em um ponto de cada um deles. O sinal do valor encontrado será o sinal da derivada no intervalo. Para o intervalo x menor que menos raiz de 3, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a menos 2. Então, f duas linhas de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 3 sobre menos 2 ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3, embaixo menos 2 ao quadrado dá 4, mais 1 elevado ao cubo. 4 menos 3 dá 1, vezes menos 4 dá menos 4. 4 mais 1 dá 5, 5 elevado ao cubo dá 125, então dá menos 4 sobre 125. Como o resultado é negativo, a derivada é negativa em todo o intervalo e o gráfico da função é côncavo para baixo. Para o intervalo menos raiz de 3 menor que x menor que 0, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a menos 1. O f duas linhas de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 sobre menos 1 ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 elevado ao cubo. 1 menos 3 dá menos 2, vezes menos 2 dá 4. 1 mais 1 dá 2, elevado a 3 dá 8. Então, dá 4 oitavos, que é equivalente a meio. Como o resultado é positivo, a derivada é positiva no intervalo todo e o gráfico da função é côncavo para cima. Para o intervalo 0 menor que x menor que raiz de 3, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 1. O f duas linhas de 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 sobre 1 ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. 2 vezes 1 dá 2, 1 ao quadrado é 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1, mais 1 elevado ao cubo. 1 menos 3 dá menos 2, vezes 2 dá menos 4, e 1 mais 1 dá 2 ao cubo dá 8, menos 4 sobre 8, que é equivalente a menos meio. Então, a derivada segunda é negativa no intervalo e o gráfico da função é côncavo para baixo. Para o intervalo x maior que raiz de 3, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 2. O f duas linhas de 2 vai ser 2 vezes 2 ao quadrado menos 3, sobre 2 ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. 2 vezes 2 dá 4, 2 ao quadrado é 4, menos 3. 2 ao quadrado é 4, mais 1 elevado ao cubo. 4 menos 3 dá 1, vezes 4 dá 4. 4 mais 1 dá 5, elevado a 3 dá 125, então dá 4 sobre 125. A derivada segunda é positiva no intervalo e o gráfico da função é côncavo para cima. Podemos esboçar o gráfico da função. O gráfico tende a zero pela parte de baixo, quando x tende a menos infinito, e decresce já que a derivada é negativa nesse intervalo, até atingir o primeiro ponto de inflexão. Perceba que nesse intervalo a função é côncava para baixo, já que a derivada segunda é negativa. Continua a decrescer e atinge o primeiro ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, e chega até o segundo ponto de inflexão, a origem do sistema de coordenadas. Neste intervalo, a curva é côncava para cima, porque a derivada segunda é positiva. A função continua a crescer e atinge o segundo ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e chega ao segundo ponto de inflexão. Neste intervalo, a curva é côncava para baixo, porque a derivada segunda é negativa. Continua a decrescer e tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal. Neste último intervalo, a curva é côncava para cima, porque a derivada segunda é positiva. Na próxima aula, a gente corrige mais um exercício.